Eu convido a nós meditarmos nas Escrituras Sagradas no Salmo de número 121. Salmo 121, esse texto extraordinário da Palavra de Deus que tenho assentado no meu coração e eu quero convidar você a nós refletirmos nele nessa noite. Salmo de número 121, diz assim, o salmista: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Aleluia. O Senhor é o meu protetor, como sombra que o protege, ele está à tua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Outra versão fala a sua alma. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Queridos, a outra versão diz que o Senhor é o que te guarda. O verbo guardar e proteger é o mesmo. Esse salmo, ele é extraordinário. Há quem diga que ele é atribuído ao rei Davi. Mas a verdade é que esse salmo ele está num bloco de salmos que vai do 120 ao 134, é o salmo chamado de salmo de romagem, salmo de peregrinação, salmo de romaria. O povo de Israel espalhado por todo o estado de Israel, no mínimo uma vez por ano eles vinham, necessariamente teriam que vir à capital, à cidade de Jerusalém, especialmente nas festas principais para adorar. Enquanto eles vinham caminhando a pé, com suas excursões, com as suas romarias, peregrinando pela nação de Israel, eles cantavam esses salmos, do 120 ao 134. Este era um dos salmos que, na caminhada, na jornada do povo de Deus, era cantado. E diante da noite, diante do sol escaldante, diante dos dias que restavam para chegar na cidade santa, para chegar em Jerusalém, eles iam cantando esses salmos. E esse em especial é extraordinário, porque ele vem dizer que havia montes, e ele elevava os seus olhos a esse monte. Quando o seu autor, possivelmente o rei Davi, o escreve, o autor, ele olha, uma das interpretações desse salmo, é que esses montes que ele eleva os olhos, ou que ele levanta os olhos, seria inclusive o Monte Sião, onde estava o templo, o grande templo, onde eles iam adorar. É uma interpretação, mas eu prefiro uma segunda interpretação, que tem fundamentação bíblica também, porque eu não acho que essa é a correta, porque quando ele fala assim, eu elevo os meus olhos para os montes, se ele estivesse referindo-se ao templo, que era o lugar da presença de Deus, no Antigo Testamento, ele não diria que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele diria, talvez, o meu socorro vem do Senhor que habita no templo, da sua presença gloriosa. Mas ele fala, é interessante que ele faz uma pergunta e uma pergunta retórica. Ele diz, eu levo meus olhos para esses montes, de onde vem o socorro? E ele já responde, o meu socorro vem do Senhor. Ou seja, é um grito de socorro de um salmista angustiado. É um grito, é um pedido de socorro de um homem que está diante de limitações, de montes. É um grito de socorro àquele que está com a alma abatida. E quem de você não está precisando do socorro de Deus? Qual de nós que não estamos precisando de um socorro do Senhor? Você precisa que Deus te socorra, amado?
Tem certeza? Ou talvez não é nesse momento, mas em quantos momentos da caminhada com Deus, você clama por socorro? Quantos momentos da nossa vida, que essa vida é uma vida de peregrinação. Nós aprendemos nos 2 últimos domingos que nós seguimos Jesus. Nós não estamos estáticos, parados, mas nós corremos, seguindo o Mestre. Mas essa caminhada é caminhada de perigo, de medo, de sol, de desertos, de solidão. E nesse momento resta nos fazer como salmista. Salmos são cânticos, são orações, são expressões da alma. Uma alma que sabe em quem crê. Mas a verdade é que ele eleva os olhos e vê montes, vê colinas. E talvez você está aqui nessa noite, ou está nos acompanhando em casa pelo YouTube, ou quem sabe estará assistindo essa mensagem no momento que você eleva os olhos para o monte e não vê saída. E às vezes esse elevar os olhos para um monte não é um monte literal, mas às vezes você eleva os seus olhos e na sua frente você vê a água barulhenta do chuveiro caindo sobre você naquele momento onde você chora solitariamente debaixo do chuveiro ao tomar banho, porque você precisa de socorro. Talvez você eleva os teus olhos e o teu monte pode ser que seja aquele diagnóstico que cresce em letras gigantais, garrafais, diante de você, dizendo que você perdeu, que você está doente. Esse é o teu monte. E às vezes você eleva os olhos para os montes e você percebe que há uma desconstrução familiar e você percebe que tudo está indo de água abaixo, vai se dissolvendo, os seus castelos, os seus sonhos que eram reais, que eram legítimos, que eram sinceros, estão em ruínas. E você clama: de onde me virá o socorro? Talvez você eleva os teus olhos psíquicos e olha para dentro de si e percebe uma alma angustiada, que vai se deprimindo, e que não há razão de viver, razão de ser, a alegria que se esvairiu, a sequidão de estio que penetrou no seu ser, e já não há mais sensibilidade. Você está perdendo a sua alma, e não perdendo ela para a eternidade, mas perdendo ela dentro de você. E você grita: de onde é que vem o meu socorro? O salmista também estava como você. Elevou os olhos para os montes, e os montes não lhe trouxeram respostas, porque a verdade é que, nesses montes, aonde estava também o templo, mas houve um rei iníquo, dentre tantos os outros de Israel, que nestes montes construiu altares para outros deuses. Rei Jeorão, filho de Josafá, segundo Crônicas capítulo 21, versículo 11, não precisa postar, diz lá que esse rei construiu altares para outros deuses e fez a nação de Israel se desviar, se prostituir, se adulterar diante dos ídolos, entristecendo o coração do Deus Salvador. E o salmista, quando olha para aqueles montes aonde deveria haver somente o altar do templo, que representava a presença de Deus, o salmista vê muitos postes ídolos, muitos altares, a multiplicidade das divindades que traíam o Deus Todo-Poderoso. E o salmista olha para além dos montes, para os montes, elevando os seus olhos, levantando os seus olhos e vê que o lugar estava prostituído, a religião verdadeira já não existia, porque um rei mau destruiu o povo, levando o povo à idolatria. E ele diz: de onde que me virá o socorro? Porque de repente pode ser que o meu socorro viesse do templo, viesse do sumo sacerdote que ali trabalha, viesse dos sacrifícios que eram apresentados continuamente. Quem sabe talvez o salmista anelasse na sua alma de ver algo puro, mas ele não encontra, porque a terra está cheia da iniquidade, cheia do pecado, cheia da corrupção humana. E ele então diz: eu elevo meus olhos para os montes, e ele pergunta: de onde que virá o meu socorro? Ele fala: não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Nos fazendo entender, amados, que
não é o monte. Os montes que ofuscam ou que atrapalham a possibilidade de visibilidade, não deve fazer-nos esquecer de quem é o nosso Deus. Se Ele eleva os olhos para o monte, é porque Ele está no lugar do vale. Porque só tem jeito de ver monte quem está no vale, porque quem está no monte não vê monte, vê horizonte, vê céu, vê infinito, vê possibilidades, visualiza o horizonte. Então Ele quer dizer que, mesmo estando no vale, diante das dores, de todas estas que eu te citei aqui nessa noite, o choro no banheiro, a família destruída, a depressão que invade, o emprego que perdeu, quais são os montes? A convocação, e que eu quero refletir com você nessa noite, é que não adianta nós ficarmos fixados com os nossos olhos no monte, achando que há uma possibilidade de reverter a nossa história na religião, no templo de Jerusalém. Não tem jeito. Até porque a religião tem a capacidade de multiplicar os ídolos, e nós criamos ídolos no nosso coração. E à medida que nós criamos os ídolos nos nossos corações, nós frustramos com eles, porque deles não virá socorro nunca. Eu convido você a nós analisarmos, a sondarmos o nosso coração e saber em quem que nós temos posto a nossa confiança. Um dos salmistas já disse que uns confiam em carros, outros em cavalos. Ele está falando de carros e cavalos que eram usados na guerra, eram poderosos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos, nós fazemos menção do nome do nosso Deus, o Yeshua, o grande eu sou. Aleluia. É momento de nós destituirmos toda a incredulidade e arrancar de nós todos os ídolos, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não existe conserto para nós, não existe conserto para a nossa nação. A nossa nação está em perigo e nós precisamos orar e pedir discernimento para que Deus nos faça enxergar o melhor caminho. Mas o problema do Brasil não é de cunho político, o problema do Brasil é que nós criamos ídolo no nosso coração, e ao criarmos ídolo nos nossos corações, nós entristecemos Deus, porque ao criarmos ídolo nos nossos corações, sabe o que acontece? Nós dividimos a glória com Deus. Isaías diz que eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória eu não dou para outro, e nem o meu louvor é imagem de esculturas. E nós achamos que as esculturas aqui são as esculturas do catolicismo romano, são aquelas que nós confiamos, são os nossos ídolos de estimação. É o nosso poder, é o nosso dinheiro, é as nossas ideologias, é as nossas pautas, é o nosso anseio, é o nosso ego, é o nosso si mesmo que enche-nos e começamos a confiar em nós mesmos. Não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De sorte que, amados, eu não sei quais são os montes dos quais você eleva os olhos nessa noite. Eu só sei que além dos montes há um Deus. Quem aqui voou? Às vezes eu pegava o avião lá em Umuarama, quando eu trabalhava para a Febraban, chuva, neblina, tudo fechado. Até os pilotos que estavam normalmente nos voos, que eram obrigados a decolar mesmo com tempo ruim, porque tinha prazo, tinha tempo. E aí, às vezes eu vinha para Curitiba, ia para Maringá, principalmente quando meu pai ficou ruim, com câncer, eu vinha quase cada 15 dias de avião até Maringá, até Londrina. Quando você olhava o temporal que estava, as nuvens, a neblina, você fala, meu Deus, você vai decolar esse troço? Que é monomotor, filho. Às vezes era o bandeirante, às vezes era aquele pequenininho. Vocês vão mesmo decolar? Vamos, você quer ir? Vamos, senão estamos indo. Aí a gente entrava com um cintozinho no meio de um banquinho, no meio dos malotes, cheio de saco de malote, para cá, para lá. E eles iam, eu falei, meu Deus, vai acabar o mundo. Está feio, está tenebroso, é trevas, é neblina, são raios. O que a gente faz? Decolava, passava 30 segundos, você viu o sol além do monte. Porque as trevas, as contingências, os perigos, os riscos do caminho são apenas contingenciais. Além deles existe o Senhor que fez os céus e a terra. Esse é o nosso socorro. Aleluia. O salmista quer que você tenha essa compreensão disso. O seu socorro vem do Senhor.
Se o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, então não adianta clamar para outro, você vai perder o tempo. E não adianta você pôr a confiança em outro, porque você vai ficar frustrado, decepcionado. Aí, mas que socorro é esse que me vem? Então há uma promessa de Deus, Paulo, para mim? Tem, ao versículo 3. Ele não permitirá que você tropece. Está vendo? Você será blindado. Não está escrito aí? Ele não vai deixar você escorregar, tropeçar. Está vendo como que é bom servir Deus? É assim, não é? Não vai acontecer nenhum mal para você. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele coloca você dentro de uma bolha, dentro de uma redoma de vidro, cheio de anjos em volta. Aliás, os anjos do Senhor acampam ao seu redor, não é? Está escrito? Está mesmo. E você está tranquilo, nenhum mal mais chegará à tua tenda, e você não será atingido. Será? Que é isso que o salmista quis dizer? Porque o mesmo salmista no Salmo 25, olha o que ele fala para Deus. Parece uma contradição. Eu vou ter que rasgar o Salmo 25 para interpretar o 121. Ou ficar com o 25 e deixar a promessa do 121 para lá. Salmo 25, a partir do versículo 16, o salmista cheio de angústia fala: Senhor, volta-te para mim, tem misericórdia de mim, pois eu estou só e aflito. Solidão e aflição. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento. Versículo 19: vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Você percebe porque Bíblia tem que saber ler? Porque senão a gente corre um risco de falar o que Deus não quis dizer. Mas Ele falou que não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. O guarda de Israel não dormita nem dormitará, uma outra versão diz. Está falando que Deus não cochila, Deus não dorme, e não dorme mesmo. Mas como é que eu não vou tropeçar e o outro salmo diz que vai? Aliás, Jesus disse algo interessante sobre esse negócio de tribulação, de angústia. Em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte, Jesus disse que aqueles que ouvem a sua palavra e a praticam, é como o homem que construiu a sua casa na rocha. Caíram-se as chuvas, transbordaram os rios, sopraram-se os ventos, e deu sobre aquela casa. Entretanto, ela não foi destruída, ela ficou em pé, porque estava firmada na rocha. Então ele está dizendo que haverá tribulações, haverá chuvas, haverá ventos, haverá tempestades, haverá enxurradas. O que o salmista está dizendo é que não é que nós seremos blindados. Ele está dizendo que Ele não permitirá que você vacile como um bêbado, para lá e para cá, sem saber aonde está indo, e ao tropeçar não consiga levantar mais. Ele está dizendo que se você estiver seguindo na sua jornada a Jesus de Nazaré, você pode até tropeçar sim, mas não viverá como um trôpego, que não sabe para onde vai, cai aqui, cai lá. Não, você pode até cair, mas você cai dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Mas imediatamente você irrompe num grito dizendo: Pai, é nas tuas mãos que eu entrego o meu espírito. O Senhor é meu Deus, mas o Senhor é meu Pai, cuida de mim, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A garantia do salmista nessa noite é que o socorro vem mesmo. Você pode passar por tantas tribulações, mas você não perderá a sua fé. Aliás, Jesus foi muito bem claro, ele falou: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E quem nos separará do amor de Deus? As tribulações, a morte, a espada, o perigo, anjo, potestade, altura, profundidade, largura, porvir, passado. Não, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia, porque o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você caiu? Não tem problema. Tropeçou? Tropeçaremos, mas clame, eleva os seus olhos para o monte, e não fique com os seus olhos nos montes. Não coloque a sua fé naquilo que não é Deus, e diga: Senhor, socorre-me, porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. E no versículo 10 desse salmo, que é o 46, ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou, não sou um Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
que te formou. Aleluia. Oh, exaltado é o nome de Jesus. De onde me virá o meu socorro? Que socorro que você está precisando? Tropeçou? Levante-se. Mas ele continua dizendo que Deus, versículo 4, sim, o protetor, o guardador de Israel não dormita, não dormirá. Ele está sempre alerta, porque a gente pensa que Deus tirou uma soneca, né? É o que nós falamos domingo, parece que Deus me abandonou, Deus deve ter ido tirar umas férias no Caribe, que deve ter criado uns Caribes diferentes. Eu creio num Deus criando uns negócios por aí, João, eu sei que você não crê nisso, mas eu vou falar para você. Quando Jesus disse que o Pai trabalha até hoje, ele também trabalha, porque Deus é trabalhador. Então quem não gosta de trabalhar já está fora da linha de Deus. Mas trabalhar, não prestar serviço, né? Paulo Júnior fala. Porque quem trabalha tem prazer em trabalhar. Agora quem presta serviço, quando você só faz para ganhar um troco, aí você não é legal, você cansa, enfada. Aquele que trabalha por amor. Aquele que entende que, inclusive, qualquer serviço ou função que ele esteja fazendo é um trabalho. Seja descansando, seja dormindo, seja na praia, seja no serviço, seja no táxi, seja na igreja, ele está trabalhando. Porque nós somos mordomos, nós estamos aqui. Senhor, o que o Senhor quer fazer? Nós estamos aqui para trabalhar. Então, aquele que trabalha, quando Jesus diz que o Pai trabalha até hoje, eu acho que ele está criando uns multiversos por aí, uns lugares diferentes. E nós vamos ocupar esses negócios aí um dia. Uns lugares bacanas. Então, a gente pensa que Deus criou um lugar bonito desse aí, e foi para lá descansar, Ele e a Trindade, Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, Deus é atemporal, Ele está olhando para você, Ele está disposto, não dormindo, não cochilando, atento à sua oração. Então, por que você não clama para Ele? Senhor, socorre-me nessa noite. Por que você angustia e fica parado, tropeçado, ao invés de dizer, Senhor, segura minha mão? A gente canta assim, segura na mão de Deus e vai, né? Se as águas do mar... Eu não gosto muito dessa música, não. Vou explicar por quê, irmão. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, te afogar, né? Segura nas mãos de Deus e vai. Porque dá a impressão que quando você está lá no fundo do poço, né? Você que estende a mão para segurar na mão de Deus. Eu prefiro outra canção que fala assim, Pai, segura minha mão, Pai, segura minha mão, eu tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segura minha mão. Não foi o que aconteceu com Pedro? Começou a afogar, Senhor, tem misericórdia, diz que Jesus imediatamente estendeu a mão e arrancou, vai, seu sem fé, que eu já vou botar você no barco de novo. É Ele que segura na nossa mão. O socorro vem, não é que eu vou ao encontro do socorro, é o socorro que vem ao meu encontro, além dos montes. Oh, glória a Deus. Mas o salmista continua dizendo, no versículo 5, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, está à sua direita. Olha que coisa linda. Como sombra que te protege. Imagine você andando num sol quente, hoje estava quente o sol. Estava meio quente, não tanto quanto, mas estava. Ele é aquela sombra, Ele é aquela possibilidade de alívio para a tua alma. É aquele que interfere naquilo que for preciso para que você não fique torrado, filho. Pensando num sol causticante. Aí bota você lá, olhando para o monte, desanimado. Ah, meu Deus, o que tem nesse monte aí? Olhando para os seus montes, e não percebe que o calor daquilo que tira a capacidade de raciocínio, que você ficar com muito tempo com a cabeça no sol, mas quem já não tem cabelo que nem eu, Alexandre, o pessoal aí, o que acontece? Dá um passamento, a cabeça fica meio doidada, assim, fica meio esquisito, porque o sol cozinha o teu cérebro e você não raciocina direito. Então ele está falando, eu sou a tua sombra à tua direita. Você está andando, eu estou cuidando para que o sol não te moleste de dia, nem a lua de noite. Ou seja, independentemente dos perigos que existem na caminhada, vocês estão indo para onde? Estamos indo para Jerusalém adorar. Estamos indo para a casa definitiva. Estou seguindo atrás de Jesus Cristo para a ressurreição. Então o que acontece? Vai ter perigo? Vai ter um monte de perigo. Tem os salteadores, os bandidos que paravam as caravanas que vinham para adorar e os roubavam. É o vale da sombra da morte, Salmo número 23. Vai ter isso? Vai ter o frio de noite, que no deserto é muito frio.
vai ter tudo quanto é problema na tua vida, mas fica tranquilo que Ele, como foi com o povo de Israel no deserto, de dia Ele é sombra, à noite Ele é fogo aquecedor no teu coração. Porque o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você acredita nesse Deus mesmo? Vai clamar por Ele nessa noite, por socorro? Nós vamos fazer um clamor aqui nessa noite, por socorro, inclusive para Deus socorrer a nossa nação. Deus é grande para socorrer, e se Ele não interferir, nós vamos ter graça, nós vamos ter a graça dEle para passar, porque precisar ser passado, mas o socorro nosso vem dEle, nós descansamos totalmente nele, e agimos com responsabilidade. Ele fala, Ele então te protege, Ele está à sua direita. Deus, versículo 6, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a sua, aí diz vida, mas eu prefiro a versão que diz alma. É a alma tua? Protegerá a sua alma. Olha que promessa extraordinária, quando Deus é o seu Deus. Ele te guardará de todo mal. Que mal é esse que Deus diz que vai guardar? Aliás, não é Deus que diz, né? O salmista que disse. A gente se lê uns negócios, não é Deus que está falando, é o salmista que falou que Deus é. Só que ele tinha experiência para falar que Deus livrava. E Deus livra mesmo. E Ele te livrará, te protegerá, outra versão, guardará de todo o mal e protegerá a sua alma. Mas então não vai ter mais bandido, não vai ter mais fome, não vai ter mais miséria, não vai ter mais perigo no trânsito, não vai ter mais pedofilia, não vai ter mais nada. Não vai ter mais fome, não vai ter mais mal. Não, vai ter sim. Porque o problema do homem, o problema do mundo é o homem, é o coração corrupto. O que ele está dizendo? Livrará, te guardará de que mal? Da essência do diabo. Se a essência de Deus é amor, que Deus é amor, a essência de Satanás é o mal. Pai nosso que está no céu, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Que mal? A malignidade de nos tornarmos um diabo. Protegerá e guardará a sua alma. É possível, já falei isso aqui, é possível andar com Jesus de Nazaré e no final da caminhada se tornar um diabo, ao invés de um salvo. Judas, porque a gente olha assim, parece que Jesus escolheu já um diabo, né? Não, é que o João, quando escreve que Judas era um demônio, não é que ele era um ser místico, não. Ele tinha características do inimigo, do mal. A malignidade, a maldade, a arrogância, a hipocrisia dele, inclusive, a hipocrisia de achar a hipocrisia de querer cuidar de pobre, né? Ele tinha isso aí também. A gente olha, parece que Deus, Jesus escolheu um que era um diabo. Não, é que ele caminhou com Cristo 3 anos e meio, mas não absorveu, não se entregou, não se rendeu, continuou sem negar o si mesmo, e na caminhada se tornou um maligno. Esse mal que está dizendo é que se você clamar por socorro de Deus, se você não ficar olhando só para os montes que está à sua frente, Ele vai guardar a sua alma de se tornar essencialmente má. Ele não permitirá que o seu jeito de ser, de viver, de fazer vida, não se torne um maligno, um odioso, um rancoroso, um contencioso, um intolerante, características do inimigo. O Senhor guardará de todo mal. E como nós precisamos sondar nosso coração, amados, para que esse mal não se apodere de nós. O salmista, esse mesmo salmista, no Salmo 119, ele termina dizendo: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim o quê? Um caminho mau. Ou seja, dá uma olhada. Eu até vejo, parece que o salmista, se fosse no Novo Testamento, o salmista pegaria assim, ó, pega Jesus e pega o maligno, e deixa eu sondar, deixa eu olhar diante de Jesus e diante do maligno, ou diante do Adão, que é o ser caído, e ver em quem, e ver com qual que eu me pareço mais. Imagina aí na tua cabecinha, tem Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado, o homem perfeito, o perfeito humano,
tem o inimigo ali, a essência do mal, e tem o Adão, que é o conversador com o inimigo lá, que é caído, que não consegue obedecer, que não consegue amar. Aí eu e você vamos fazer uma análise, com quem que eu pareço? Pareço mais com Jesus de Nazaré? Pareço mais com o inimigo, que é Satanás, ou pareço mais com Adão? Ele está dizendo que o Senhor nos guardará de todo mal, protegerá a nossa alma. O que é alma? Alma é sede das emoções. Jesus falou, nós estamos estudando o texto, vocês me seguirão, toma a sua cruz, me siga, porque aquele que ganhar a sua alma, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor a mim, a ganhá-la-á. Daí ele fala, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente acha que é inferno. Não é perder a alma, vou morrer, vou para o caldeirão. Não é isso. Perder a alma ali é permitir, é não cuidar e ir na caminhada mesmo com Jesus, mas não lhe obedecendo, tornar-se semelhante ao inimigo, ao ponto de se tornar tão insensível que você perde a alma. Você já não olha para a dor do outro, você já não olha para a dificuldade do outro, você já só se enxerga. Você começa a lidar na vida olhando só para si, fazendo só para si, e não percebe que a beleza da vida, que é bonita, é para todos, é para o meu semelhante, é para aquele que também, ainda que não pareça que é digno, porque ninguém é digno, mas eu também trabalho em favor dele. Guardará, o Senhor te protegerá de todo o mal, protegerá, guardará a sua alma. Como que está a tua alma, queridos? Você é sensível ao sofrimento do outro? Você é sensível ao sofrimento dos teus filhos? Vamos começar em casa, porque o lugar da igreja é em casa. Às vezes eu me pego olhando e me avaliando. Será que eu estou sendo um verdadeiro marido? Será que eu estou amando a minha esposa como Cristo ama a igreja e se entrega, dá a vida por ela? Será que eu não estou provocando a ira da minha filha? Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Será que eu estou sendo sensível, inclusive, à necessidade deles? Esse dia eu escutava um jovem que dizia, pastor, o meu pai não me ouve. Pastor, a minha mãe não me ouve, não tem tempo para mim, não consegue conversar comigo. Fiquei com dó do jovem. Será que nós estamos sendo sensíveis, inclusive, às necessidades dentro da nossa casa? Eu tenho orado, Jesus, não deixa eu perder a minha alma, porque é tanta coisa ruim que a gente vai vendo, vai se enchendo, vai se alimentando, que, falei domingo, vai ter hora que você dá vontade de sair fazendo justiça com as próprias mãos, intervindo. Não, nós não podemos perder a alma, querido. O que adianta o mundo, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Continuando para terminar, o Senhor guardará, protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aleluia. O que é isso? Está falando do rei, que entra na cidade, sai para as batalhas, para as guerras e volta. Falou, o Senhor vai guardar a tua entrada, a tua saída, quando você for, quando você voltar, o Senhor vai estar guardando você, para você fazer as guerras que são minhas, não as que são suas, como Saul fez. Teve umas guerras lá que Deus falou que não era para ele ir, ele foi. Saul foi guerrear, contrariando a vontade de Deus, se rebentou. Mas a promessa é que Deus guardará nossos empreendimentos, amado. A família é um empreendimento mais caro. Deus pode guardar a sua família, se você confiar no Senhor de todo o seu coração. Empreendimentos, ou seja, onde você for, os teus projetos, se eles estiverem de acordo com a vontade de Deus, para a glória do nome dEle, para a equidade, para a justiça, para o amor, em defesa do bem, em defesa daquilo que está no coração de Deus, pode ter certeza que Deus vai guardar a tua entrada e a tua saída. Caso contrário, você estará confiando em si mesmo, estará confiando nos ídolos que estão nos montes. É falácia. Quantos começam bem e terminam mal? Mas aqui está dizendo que Deus nos guardará a nossa saída, a nossa chegada, desde agora e para sempre. Ou seja,
que o término da nossa vida, se nós continuarmos crendo que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, está garantido. Nós chegaremos aonde tem que chegar. É desde agora e para sempre. Se nós não recuarmos, se nós não retrocedermos, pode ter certeza que nós seremos seguidores de Jesus Cristo de Nazaré, até nós mergulharmos na ressurreição e estarmos eternamente no estado perfeito que é o céu de glória. Por quê? Porque o nosso socorro vem dos céus, do Senhor que fez os céus e a terra. Queridos, eu acho que é isso. Quais são teus montes? Eu tenho uns montes bem grandes. Acho que o maior monte sou eu mesmo. Talvez com a minha presunção, com a minha arrogância. Jesus precisa trabalhar isso em mim. Quais são os teus montes que nessa noite você quer que tirar seus olhos deles e olhar para o Senhor que fez os céus e fez a terra?